Hoje nós vamos repetir uma leitura que foi feita de passagem, né, no domingo passado. E é um texto muito lindo, muito rico, então ele vai servir de base novamente para a nossa reflexão nesta manhã. Ele é chamado Cântico de Vitória, Deus é por nós. Romanos capítulo 8, os versos de 31 e 39. Romanos 8, de 31 a 39. Eu vou estar lendo a versão internacional e será também a que os irmãos terão acesso. E nessa versão nós estaremos baseando a nossa reflexão. Diz o texto sagrado. Esse texto, queridos, antes de lermos, ele está na carta que Paulo escreveu aos crentes de Roma, mas há quase um consenso entre os estudiosos de que, como nós falamos antes, que ele era um cântico. Imagine como, por exemplo, agora nós cantamos "Grande é o Senhor, um digno de louvor", e nós fôssemos hoje, alguém fosse escrever a palavra de Deus e resolvesse, junto com o texto que estava sendo enviado, a carta que estava sendo enviada, colocar o cântico. Então, o entendimento é que Paulo, dentro daquilo que ele estava escrevendo, ele entendia que esse cântico, aí naturalmente nós não sabemos a autoria, talvez o próprio Paulo, e ele então anexa a essa carta que ele está endereçando aos crentes de Roma. Todo o capítulo 8, na verdade, é maravilhoso. Todo o capítulo 8 é um dos textos mais preciosos, com mais aspectos teológicos e de profundo conhecimento para todos nós. Diz assim a palavra de Deus: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que é um spoiler, Moroni? Um spoiler. Quando você conta o final do filme, parte do filme antes de executar, talvez não assistir. Quando alguém conta uma parte do fim do filme antes do filme ter acontecido, já entrega o que vai acontecer, né? Eu vou dar um spoiler aqui agora. Desculpe, vocês podem não gostar, mas eu vou dar um spoiler. Vai dar tudo certo. No fim, vai dar tudo certo. E é isso que a palavra de Deus nos assegura. Esse spoiler já está dado há 2000 anos e nós temos que continuar acreditando nele. Queridos, nós estamos vivendo dias de dificuldade, mas acredite,
nós não temos ideia do que é dificuldade. Tá difícil, né? Não tá? Aquele abraço que a gente gosta de dar, o trabalho, compra álcool, e não pode ir aqui, não pode ir ali. Tá difícil. Mas acredite, nós não sabemos o que é dificuldade. Irmãos nossos, nesse último mês, nessa última semana, perderam a vida na Nigéria, na Coreia do Norte, na China, por amor a Cristo. Nós não sabemos o que é isso aqui no Brasil. Não apenas perderam a vida, eles viram que seus filhos serem mortos cruelmente na frente deles. Eles viram suas mulheres, suas filhas serem violentadas diante dos seus olhos. Puxa, que coisa difícil. Acredite, está difícil, mas nós não temos ideia da dificuldade que alguns dos nossos irmãos estão passando por amor a Cristo. Nós precisamos entender que mesmo para eles, vai dar tudo certo no final. Mas pastor, já deu errado? Não, não deu errado. A gente, infelizmente, se esquece de que o fim não é aqui. A gente se esquece de que nós estamos de passagem. Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros. É como se você dissesse assim: vou tirar férias, e viajasse por 30 dias por um outro país. E lá naquele país você viu coisas lindas, mas passou luta, foi roubado, ficou sem dinheiro, precisou ir à embaixada, tentar algum apoio, tinha que recorrer a outros irmãos brasileiros, amigos que podiam lhe dar ajuda, mas você não pode achar que o fim é lá. Você tem que voltar para casa. E nós só voltamos para casa quando nós chegamos na casa do Pai Celestial. É preciso nós entendermos isso, porque quando nós achamos que a viagem é o fim, nós perdemos de vista que ainda não chegamos em casa. Nós precisamos entender que por mais que esteja difícil, a palavra de Deus nos assegura que no fim tudo vai dar certo. E isso precisa ser tão vivo, isso precisa ser tão forte, isso precisa ficar tão marcado na nossa vida, que esses infortúnios, essas circunstâncias, eles não podem tirar o nosso ânimo. Quando nós estávamos no seminário, no 3º ano de seminário, Eliude, eu e um outro colega, pastor Paulo César Pereira, montamos uma pequena indústria de sanduíche natural para conseguirmos custear as nossas despesas. E o Paulo César tinha uma Brasília azul 1974. Nós estávamos no ano de 1986. Então, era um carro com 12 anos, não era um carro tão velho. Mas os pneus daquele carro eram. Nós tínhamos que, às vezes, consertar o pneu 2 vezes no mesmo dia. Furou o pneu, consertamos. De tarde, furou de novo. Aí consertava aquele. No dia seguinte, era o outro pneu. Eu falei assim: Paulo, nós vamos ter que trocar as câmeras, não dá para perder tempo com essas coisas. Mas, queridos, imagina cada vez que furasse aquele pneu, a gente: não é possível, esse porcaria de carro, essa coisa que não funciona, não sei o que, e remoêssemos e ficássemos em função do pneu. Eu acho que hoje eu não ia nem querer lembrar desse episódio. Hoje eu lembro com muito sorriso. Nós trocamos muito pneu de carro. Costumava dizer que a minha amada esposa era especialista em empurrar carro. Né, meu amor? Já empurramos muito carro junto. O primeiro carro nosso era uma Variante 72. Depois fomos para um Opala 79.
Tivemos um Opala 82 Commodoro, lindo, Dionísio. Podemos ficar com ele só 6 meses, não teve jeito, tivemos que fazer um outro negócio. Aí fomos para uma Variante 2. E tudo isso era carro que a gente bobeava, tinha que empurrar. Comprava o carro bonzinho, daqui a pouco tinha que empurrar. Um dia eu estava sozinho, tive que empurrar o carro, aproveitei que o carro estava numa ladeira, botei um pé para o lado de fora, empurrei com o pé esquerdo e tentando fazer o carro, aí um cálculozinho deslocou dentro do rim, perdi o resto da semana por conta daquilo. Mas se a gente começa a se desgastar por essas coisas, a gente perde o que é principal. O que é principal é que nós ainda não chegamos em casa. Então, amados, tivemos o privilégio, em 2013, Elilde e eu ganhamos a viagem para as terras bíblicas. Tínhamos que só custear as nossas despesas lá, ganhamos. Fomos com vários irmãos do Bacaxeri, com irmãos da Memorial, com irmãos de outras igrejas. Fomos quase 50 pessoas, a maioria servos do Senhor Jesus. Tínhamos 6 pastores no grupo, uma coisa muito maravilhosa realmente que Deus permitiu. Subimos o Monte Sinai. Na descida do Monte Sinai, uma querida irmã, e a descida é perigosa, mas na área que era mais tranquila, que era só a ladeira, que não tinha mais as pedras, a irmã escorregou numa pedrinha pequena, quebrou o pé. Puxa, e agora? Acabou a viagem. Não acabou a viagem. E graças a Deus nós estávamos entre irmãos. Aí tinha um senhor de 80 anos que ele foi na perspectiva até talvez de morrer, porque ele tinha problemas cardíacos. Ele dizia, não, eu quero conhecer Israel, eu quero ir lá. Foram no médico, o médico disse, olha, ele pode morrer, mas deixa ele fazer a vontade dele, vocês têm que saber que isso pode acontecer. Então o seguro estava todo programado para isso, mas como ele estava tão bem, ele cedeu a cadeira de roda dele para essa irmã. E isso foi, amados, ainda na primeira parte da viagem. Resumo, aquela irmã usou a cadeira de roda em todo o trecho. Fizemos uma viagem maravilhosa, os irmãos se revezavam empurrando aquela irmã na cadeira de roda. Mas ela não tinha chegado em casa, então não podia parar antes do tempo. Nós ainda não chegamos em casa. Nós precisamos continuar. E queridos, 2 coisas não podem nos faltar à visão. Primeiro, entendo que Jesus está muito perto. Segundo, nós não sabemos o dia. Esse pensamento que às vezes assalta a cabeça dos crentes. Eu vou parar de estudar. Eu não vou fazer faculdade. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer aquilo porque Jesus vai voltar. Não é a atitude correta do povo de Deus. Quando Jesus começou a ser erguido aos céus, e Jesus não disse, olha gente, eu vou demorar 2000 anos para voltar. Ele não falou. Ele disse, olha, eu vou e eu volto. E a igreja que estava lá, cerca de 120 pessoas, começou a ficar olhando para cima. E você já ficou acompanhando avião até ele sumir, que você não consegue mais enxergar? Acho que todo mundo já fez isso, né? E eles continuaram olhando para cima até que de repente a nuvem cobriu. E eles estão lá tentando ver e procura e espera. Deus teve que mandar um anjo lá e dizer assim, o que vocês estão olhando para cima? Jesus subiu. Pois é, do mesmo jeito que vocês viram ele subir, ele vai descer. Mas agora, pé na estrada, é hora de trabalhar. Não para não, tem muito o que fazer. A viagem não acabou. Nós ainda não chegamos em casa. Nós ainda temos muito o que fazer. Agora, o que é maravilhoso em tudo isso é que nós já sabemos o fim do filme. Vai dar tudo certo. E isso não é garantido pelo pastor Marcelo. Isso é garantido por Deus Pai. É Deus Pai quem diz. O texto bíblico no verso 31 diz, Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Se Deus é por nós, que governo ateu pode ser contra nós? Se Deus é por nós, que enfermidade pode ser contra nós? Se Deus é por nós, que inimigo pode ser contra nós? Não quer dizer que não vai surgir governo ateu, não quer dizer que não vai surgir doença, não quer dizer que não vai surgir inimigo tentando nos destruir, mas Deus é por nós. E isso é o que é mais importante, nós não podemos perder de vista. O verso 39 vai dizer, queridos, que nada poderá nos separar do amor de Deus, nem morte. Então, o cântico não estava fazendo um triunfalismo na terra, porque seria insensatez. Triunfalismo na terra é a gente desconsiderar a morte. Não, nós temos que entender que a morte é uma realidade. Ela vai acontecer. Só aqueles que tiverem o privilégio de ser arrebatados, esses não vão passar pela morte. Mas para todos os outros vamos passar. Mas o texto diz que nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Eu disse outro dia, vou repetir. Gosto muito daquelas tirinhas. E o Charlie Brown, ele está olhando no horizonte ao lado do Snoopy. Aliás, eu acho que é ao lado do passarinho. Eu não sei qual é o nome do passarinho, mas deixa para lá o nome do passarinho. E ele está dizendo assim, sabe? Um dia todos nós vamos morrer. E o passarinho volta para ele e diz assim, mas hoje não. Tem gente que está querendo morrer antes do tempo. Tem gente que está querendo desistir, entregar o jogo antes que dê os 45 do segundo tempo. Nós não podemos desistir. Tem muito para se viver. Tem muito para se viver. Quando eu estava adolescente, eu sempre ia ao estado do Rio, na casa da minha avó, e tive uma amizade com uma família. Aliás, eu já estava no tempo de seminário, no primeiro ano de seminário. E a jovem era uma das jovens mais bonitas, sempre faladas, na praia. E o irmão dela era o menino mais ridicularizado, mais menosprezado, que sofria bullying o tempo todo. E eu fiz amizade com aquele rapaz. E como eu dei atenção para ele, ele realmente se agarrou, se apegou tanto, que era às vezes desgastante. E ele morava perto do seminário. Eu estive na sua casa. E queridos, infelizmente a gente não sabe o que vai acontecer no dia seguinte, não sabe o que vai acontecer pouco tempo para frente. Eu não tive condições de manter no ritmo que era preciso, que ele pelo menos precisava. Nós estávamos estudando, faculdade, não era fácil. O currículo do seminário é sempre um currículo muito pesado, mais do que a maioria das faculdades. E nas férias seguintes, aquele rapaz, vivendo solidão, vivendo talvez até a depressão, ele esperou o trem chegar na ponte que tinha em Muriqui, e ele abreviou a sua vida. Um cara inteligente, família com condições financeiras, começou a se preocupar tanto com as questões envoltas, e eu não estou minorando isso porque isso é grave, muita gente não suporta. Mas, queridos, o que eu quero dizer aqui é que não importa o tamanho da luta, nós ainda não chegamos ao fim. Nós não podemos parar antes. Tem muita coisa boa para se viver. Tem muita tristeza? Tem. Tem muita indiferença? Tem. Tem muita arrogância? Tem. Tem pessoas que querem o nosso mal? Tem. Mas nós temos a certeza de que no fim tudo vai dar certo. Nós ainda não chegamos em casa. Nós precisamos prosseguir. Nós precisamos ir adiante. Nós somos garantidos não só por Deus Pai,
nós somos garantidos por Deus Filho. O texto diz: quem nos separará do amor de Cristo? Não é só Deus Pai. Às vezes, alguém pode achar que Deus Pai tomou a decisão de que Deus Filho vinha e ia se fazer na forma de homem, Jesus Cristo, ia sofrer, e que Jesus não compactou com isso, que Jesus não concordou. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo acertaram lá no início de todas as coisas que, se fosse necessário, Ele viria para salvar. E Deus Filho, o texto nos diz: quem nos separará do amor de Cristo? Deus Filho. Nós somos garantidos também por Deus Filho. Jesus deu a sua vida por nós. Você acha, presta atenção, é uma questão de lógica. Você acha que Jesus ia deixar a glória, ia sair de todo o seu séquito de santidade, de bênção, de maravilhas, ia se esvaziar, se tornar como uma semente no ventre de Maria, um embrião, crescer, sofrer a dor do parto, passar por tudo que ele passou, morrer na cruz da forma mais desprezível, para conquistar a eterna salvação e depois dar as costas para nós? Sério? Jesus Cristo nos garante: ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Ele conquistou e Ele não permitirá. O verso 39 também vai dizer, que eu falei anteriormente: nada poderá nos separar do amor de Deus. Somos garantidos por Deus Pai. Mas o verso continua: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O verso 26, queridos, antes do cântico de vitória, ele começa no 31, mas no verso 26, aliás, eu vou adiante, depois eu volto nesse texto aqui. Vamos segurar um pouquinho essa parte. Nós somos também garantidos por Deus Espírito Santo. A igreja não pode achar que existe uma briga e uma competição entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa é uma das maiores insensatezes que o inimigo conseguiu semear no coração de muitos crentes. Minha adolescência quase que era impedido de se falar no Espírito Santo. Nós estamos tendo uma divisão de doutrinas nas igrejas, e a coisa foi vivenciada de uma tal forma que uns iam para um extremo como se o Espírito Santo fosse tudo, como se não existisse Deus Filho, como se não existisse Deus Pai. Em compensação, outros, infelizmente, nós batistas fomos uma outra direção. Praticamente era proibido de falar de Deus Espírito Santo. Ora, a obra de Deus é perfeita, o nosso Deus é um Deus triuno. Nós não podemos diminuir nenhum deles e nenhuma da obra que eles realizam. Não podemos. Nós só temos a salvação porque o amor de Deus, o Pai, decidiu assim. Nós só temos a salvação porque Deus Filho decidiu se entregar. Nós só temos a salvação porque o Deus Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então nós temos que entender que o nosso Deus, Ele é um Deus que se manifesta de uma maneira múltipla. Nós só temos um Deus, mas Ele se manifesta como Deus Pai, como Deus Filho, como Deus Espírito Santo. Para mostrar ainda o seu caráter, nós vemos em Isaías que Ele tem 7 espíritos. Não é que Deus tem 7 espíritos, mas são 7 facetas do caráter de Deus. O nosso Deus é um Deus plural, e Pai, Filho e Espírito Santo nos garantem de que no fim tudo vai dar certo. O verso 34, no Cântico de Vitória, diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que seriam esses gemidos inexprimíveis? Você já parou para pensar? Já tentou imaginar o que seria esse gemido inexprimível? Sabe, queridos, quando alguém está numa situação assim de choro, de entrega, de que ele não tem nem mais palavras, só
uma expressão que só o coração de Deus Pai compreende. Mas Deus Pai também compreende o coração de Deus Filho. O Espírito Santo compreende o coração de Deus Pai e de Deus Filho. E a obra de Deus é realizada. Então o Espírito Santo, além de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, ele intercede, ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você está orando, a Bíblia diz que a gente não sabe orar como convém, mas o Espírito sabe, ele está orando junto com você. Quando você não está orando e muitas vezes está sendo vítima do pecado, você diz que não consegue nem orar, mas o Espírito continua orando por você. E aí o que é mais bonito, eu volto então a Deus Filho. No verso 26 diz que Jesus está à direita de Deus e também intercede por nós. Você tem Deus Pai, você tem Deus Filho, você tem Deus Espírito Santo, todos agindo de maneira acorde para que o seu povo seja resgatado, seja vitorioso. Agora eu quero concluir com um aspecto, amados, que é o ponto principal de tudo isso. Imagine que eu dissesse assim, lá para o Marquinho: Marco Antônio, pega uma bolinha de papel pequenininha e vai acertar aqui dentro desse gasofilácio. Marco Antônio ia ter que fazer todo o esforço. Marco Antônio, só se você acertar é que você vai ganhar o prêmio. Mas a bola é leve, ela não vai conseguir nem chegar lá. Vai, Marco Antônio, manda ver. E o Marco Antônio jogasse, e claro, a bolinha não ia conseguir vir, por mais força, a resistência do ar não ia permitir. E a bolinha ia cair ali, perto do pastor Douglas. Mas Jesus ia lá e ia pegar. Sexta, é vitorioso, é vencedor. E é isso que Jesus faz, queridos. Não é a nossa capacidade de acertar. É Jesus que diz assim: faz a tua parte, querido, porque eu estou fazendo o principal. Nós somos mais do que vencedores. Não precisa acertar. É claro que vitória, que coisa boa acertar. Mas do ponto de vista da eternidade, queridos, nenhum de nós consegue acertar 100%. Nenhum de nós consegue dizer: puxa, olha, fiz tudo perfeito. Nenhum de nós. Mas nós não precisamos, não devemos negligenciar, preste atenção. Nós não devemos negligenciar os aspectos que dizem respeito a nós na nossa caminhada. Mas o que é necessário para nós sermos mais do que vencedores, o que é necessário para nós sermos vencedores, já foi assegurado por Jesus na eternidade. Não foi só na cruz. Foi na cruz, mas foi na eternidade. Nós precisamos entender, até porque a doutrina muitas vezes nos divide. E aí eu falo em termos de outras denominações. Não vou entrar em competição aqui, não vou. Mas nós precisamos entender isso. A obra de salvação, ela não vai acontecer. A obra de salvação, ela já aconteceu lá na cruz e na eternidade. Já aconteceu lá. Você não tem 2000 anos. Você não conheceu a Jesus e se converteu há 2000 anos. Você que se converteu há alguns anos, há muitos anos. Mas a sua salvação já foi conquistada lá. A salvação dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, daqueles que vierem a crer em Cristo Jesus, até o dia de Cristo Jesus, já foi conquistada lá. Então, amados, não é o que nós vamos conseguir, é o que já aconteceu. É claro que precisa, é como a banda larga, tem que vir e conectar aqui embaixo. Tivemos que vir, puxar cabo, tirar, trazer. Agora estamos conectados. Mas já estava garantido. Mas é preciso que a gente faça aquilo que diz respeito a nós.
mas a obra de salvação já foi conquistada. Aí alguém diz assim: não, mas existem os 3 tempos da salvação. É verdade: conversão, santificação e glorificação. Conversão significa que você creu em Jesus como teu Salvador, que o teu espírito foi liberto do império das trevas, foi transportado para o reino do Filho do seu amor, e enquanto isso não acontece na eternidade lá, com o teu corpo e com a tua alma, você vai continuar a sua caminhada aqui, e essa caminhada se chama santificação. Você não se torna menos filho de Deus ou mais filho de Deus. Você se torna mais parecido com Cristo ou menos parecido com Cristo. Mas a obra de salvação, ela já foi efetuada na eternidade, e isso não pode ser revogado, e isso não pode ser alterado. Se não aconteceu, então ainda não aconteceu. Mas se aconteceu, já está garantido em toda a eternidade. O tempo da nossa caminhada é um tempo de santificação. É um tempo em que nós nos assemelhamos a Cristo Jesus. É um tempo que nós nos deixamos conduzir pelo Espírito Santo. É o tempo que nós andamos no Espírito. É o tempo em que nós estamos procurando vencer o pecado. E um dia, seja após a nossa morte, seja quando a igreja de Jesus for arrebatada, nós seremos glorificados. Significa que o nosso corpo, significa que a nossa alma vão ser depurados completamente do pecado. E como o nosso espírito está na presença de Deus e glorifica o nome de Jesus, assim será o nosso corpo, assim será a nossa mente. Nós somos mais do que vencedores, porque mesmo que o campeonato não tenha acabado, a nossa medalha já tem o nosso nome. Deus já está com ela nas mãos, dizendo: tua medalha já está comigo, Moroni, tua medalha, Moroni. Ruth, olha, está aqui na minha mão, e ela é de ouro puro. E ela vale o sangue precioso de Cristo Jesus, e ela nos transforma em filhos de Deus. Vou repetir o spoiler do filme. No final, vai dar tudo certo. Não deixemos que a nossa alma se esqueça disso, que a nossa mente se esqueça disso. Não deixemos que as lutas do inimigo, que as circunstâncias da caminhada nos façam perder de vista de que nós já estamos garantidos na eternidade. Não percamos de vista que a caminhada pode ter os seus aspectos difíceis, a gente pode quebrar o pé, pode ter a luta, pode ter isso, mas tem muita coisa bonita para se ver e para se viver. O Senhor Jesus efetivou a nossa salvação na cruz. O Espírito Santo nos ajuda a caminhar. Ele e o Filho intercedem por nós. E o Pai diz: quem poderá nos arrebatar das suas... Quem? A acusação contra os escolhidos de Deus. Quem é que pode se arvorar? É Deus quem nos justifica. Amados, que nós possamos clamar ao Senhor por discernimento. Senhor, me dá sabedoria para viver esses dias. Senhor, me dá ânimo para viver esses dias. Senhor, me mostra o que eu devo fazer apesar de todo isolamento social, apesar de toda a pandemia. Senhor, eu quero continuar cumprindo aquilo que é importante para o Senhor. Senhor, eu quero que a tua agenda de salvação para a humanidade continue acontecendo. Senhor, como que eu vou cumprir essa agenda? Senhor, a quem eu vou levar a tua palavra? Senhor, enquanto eu estou caminhando, como é que eu vou viver os meus dias?
Jesus não nos quer sendo professores, sendo funcionários, sendo bancários, sendo ricos, sendo pobres. Jesus não quer. Porque, queridos, o tesouro do mundo todo não vale a eternidade. Enquanto nós estamos aqui, nós somos professores, nós somos estudantes, nós somos empresários, mas isso não é a razão de ser. Se nós perdemos de vista, nós começamos a achar que termina aqui. E não é aqui. Aqui é como nós vamos viver os nossos dias, na certeza de que no fim já está assegurado. Não há risco, não importa qual o script que venha sendo escrito pelos personagens no meio do caminho. O roteiro final, Deus já lavrou para os seus filhos, e Ele garante com a garantia de Pai, Filho e Espírito Santo. Vai dar tudo certo. Nós somos mais que vencedores. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do futuro, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura que exista na criação pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus renove o teu ânimo, a tua força, a tua esperança, a tua fé, e que você cumpra com alegria o resto da carreira. Mas está todo mundo na minha frente, não importa, o troféu é meu. Mas eu não vou conseguir fazer tudo o que eu fazia, não importa, a medalha já está na mão de Jesus para você. Vamos da melhor maneira possível, porque a vitória já está conquistada para nós. Que Ele nos abençoe, que Ele nos revigore, que Ele nos dê uma semana de vitória. E que nós vivamos, queridos, como a igreja vitoriosa de Cristo Jesus. A igreja precisa celebrar a vitória, porque ela já está conquistada. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E você é a igreja de Jesus. Você é vitorioso, vitoriosa contra o inferno, contra a morte, contra qualquer criatura. Glorificado seja o nome de Jesus. Amém.